Enfim, bons tempos, né, Aloysio? Muito bom. E Então, por favor, Regiane, pode falar aí quem é você, quem é a professora Regiane e qual que é o trabalho hoje, qual é o tema que você vai falar para a gente. Tá joia, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite, né, do Conrep, Segunda Região. Tenho acompanhado as lives, acho que tem sido, né, um esforço bacana nesse momento aí que a gente está vivendo para tentar continuar, né, discutindo, enfim, as questões da área, que são sempre importantes. E, então, né, eu fui convidada hoje, vou falar um pouco, já falo aqui acadêmica, mas a ideia é conversar um pouquinho com vocês hoje sobre comunicação pública e divulgação científica, e até para que a gente não fique só muito no âmbito teórico, contar a experiência da Agência Escola de Comunicação Pública aqui da UFPR. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Regiane Ribeiro, eu sou Relações Públicas de formação, me formei em Relações Públicas na Universidade Estadual de Londrina, essa mesmo, né, que falávamos antes, né, que fui professora, enfim. Eu estou aqui na Universidade Federal do Paraná desde 2011, sou professora do curso de Relações Públicas. Aqui, né, a UFPR, ela tem tanto jornalismo, relações públicas e publicidade, mas eu atuo desde 2011 nas disciplinas que envolvem, né, teorias mesmo de relações públicas e a disciplina de comunicação pública, né, que eu oferto desde o início. Na verdade, meu concurso na UFPR foi um concurso para essa disciplina, né? Eu sou professora também no PPG-Com, que é o nosso programa de mestrado e doutorado, né, na linha de pesquisa em cultura e informações socioculturais. Enfim, o que mais? Trabalho, né, na linha de gênero, discurso, trabalho com a questão das audiovisualidades. E, enfim, né, eu sempre estou ali na interface também com as discussões do mundo do trabalho, das organizações, para não perder o vínculo com a minha formação. Acho que é isso a apresentação. Então tá, é isso mesmo. Ô Regi, então fala pra gente como é que tá hoje aí na universidade. Tiveram que se reinventar para os alunos, né, as federais e as estaduais, como a Universidade Estadual de Londrina, a USP, elas não vão voltar a ter aulas agora presenciais até o final do ano, né? Acho que o MEC está definindo, acho que as próprias universidades já definiram e o MEC vai chancelar essa decisão. Mas lá na frente a gente fala sobre isso. Mas conta um pouquinho como é que é aí coordenar um curso de RP e como que você entende isso e qual que tem sido a questão da prática, que eu tive a oportunidade, junto com a Marilisa, em setembro do ano passado, conhecer o SACOD e a Agência de Relações Públicas Júnior, né? Eu não falo experimental, algumas experimental, mas outras júnior, mas acho que é muito bom essa relação que vocês têm com o mercado. Tá, deixa eu contar um pouco, então, das várias coisas que eu faço, né? Claro. Além hoje de falar um pouco sobre a Agência Escola, né, que de comunicação pública, que eu sou coordenadora, hoje eu sou a diretora do setor de artes, comunicação e design, que é o SACOD, né, um nome que a gente gosta, que ele é sugestivo aí, e o curso, né, de comunicação, o antigo curso de comunicação, hoje ele são 3 cursos diferentes, seguindo as próprias diretrizes curriculares, né? Então, hoje a gente tem, no departamento de comunicação, que são um dos departamentos, né, do SACOD, a gente tem jornalismo, publicidade e relações públicas, mas o setor ainda conta com o departamento de artes, que tem o curso de artes visuais e de música, e o departamento de design, que tem design de produto e design gráfico, né? Então, hoje eu estou nessa função aí de diretora do setor e também de coordenação. Eu tenho atuado como professora, né, das disciplinas, como eu disse, disciplinas que são mais teóricas, né, mas eu tenho uma trajetória aí de tempo no curso em que eu coordenei a prática, né, que é a nossa agência
experimental de relações públicas. E hoje, Aloysio, para eu te ser assim, bastante sincera, eu estou um pouco afastada dessa relação muito próxima com o mercado, porque a função, né, da gestão do setor mais a gestão da agência escola toma praticamente todo o meu tempo, né? E aí, nesse contexto também de pandemia, em que a gente tem que se reorganizar, eu brinco com as minhas amigas que está ficando cada vez mais difícil, né? Porque a gente está trabalhando muito mais do que o normal, né? Nesses cargos de gestão, a gente acaba trabalhando mais, né? Nos programas também. E é uma loucura, né? Porque, enfim, a gente não sabe muito como vai ficar. A única certeza que a gente tem hoje é que a gente não retoma as atividades presenciais ainda esse ano, né? Então, é um momento de reinvenção. Eu acho que para as universidades públicas mais ainda, né? Porque a gente tem que contornar questões que estão no âmbito, obviamente, do ensino, né? Mas principalmente também das dificuldades e da inclusão mesmo, né? Das pessoas que hoje não têm essa facilidade para o acesso, né? A gente vive um momento difícil, né? Mas, enfim, temos que fazer desse limão uma limonada, né? Muito Claro. mais fácil. Ô, Regiane, eu acho que uma das coisas que eu mais percebi, além de vocês estarem num campus muito legal ali, para quem conhece Curitiba, né? Vocês estão ali no JuVV, é isso? Aquele campus em frente ao IPUC, que é o Instituto de Planejamento de Curitiba, é um prédio lindo e histórico. Mas o que eu pude perceber é que a comunicação, como você já citou, o design, as relações públicas, a publicidade, vocês estão muito integrados, né? Eu vi que tem jornal, vocês têm todo um trabalho integrado. Como é que você acha que isso pode ser referência, eu tenho certeza que para as outras universidades, e como vocês ali como centro de ter um nome desse, que realmente é para sacudir as coisas, como é que isso acontece na prática? Eu acho que isso que é uma coisa interessante, que às vezes a gente vê muito acontecendo em universidade privada, mas a universidade pública também pode ser assim, principalmente pela questão da extensão. Sim, na verdade, Luísa, a gente está ali no Sacode, dividido em 3 departamentos, como eu falei, e a gente procura essa interdisciplinaridade cada vez mais, e a gente tem, assim, um pequeno problema, que é um problema geográfico, né? Porque a comunicação está num campus, o design está na reitoria e o de artes está lá no Batel. Então, a gente procura, claro, de potencialidades ou de possibilidades de se criar esse vínculo, né? Não é fácil, né? Mas a gente tem conseguido. Por isso que eu acho que a experiência da agência escola de comunicação pública, ela é importante e ela é relevante nesse contexto, né? Porque além dela estar trazendo para concretização, né, dessa relação de mercado e de teoria, ela vem de uma grande vocação do curso de Relações Públicas da UFR, que é essa vocação para pensar muito, né, a partir da lógica da comunicação pública, né? Então, eu acho que é bacana contar um pouco essa história, porque é a partir, né, dessa possibilidade de pensar uma interface que não seja só, né, de relações públicas, de publicidade ou de jornalismo, mas é tentar perceber aquela velha discussão que a gente tem, né, em relações públicas, a importância da comunicação integrada dentro de uma lógica departamental e setorial. Então, eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente chega na universidade pública e quando você tem, né, essa função aí, né, de estar só para a universidade pública, você acaba perdendo essa relação com o mercado, né? No entanto, quando a gente olha experiências como essa que eu vim falar hoje, a gente percebe que existe possibilidade de desenvolver essa interface, né, integradamente com os departamentos. No nosso caso é muito legal, porque isso acontece. Hoje, na agência escola, por exemplo, eu tenho professores de design, eu tenho professores de música, eu tenho professores de artes visuais, eu tenho professores de jornalismo, né, de relações públicas, e a gente consegue dividir, né, essa perspectiva de uma forma integrada.
Então, acho que isso é legal, né? Estamos separados geograficamente, mas a gente tenta se encontrar por projetos, por iniciativas e por aí afora. Não, e acho que, assim... Eu estava olhando ali, ó, vi que a Marlene entrou. Já Beijo, passou Marlene. por aqui. Sempre saudades. Querida, teve com a gente também numa live, sucesso. Pessoal de Londrina já passou por aqui, pessoal de Bauru, pessoal de cidades. Nesse papo aqui, para quem chegou agora, a professora Regiane Ribeiro, coordenadora do curso, coordenadora do Centro lá de Relações Públicas da Federal do Paraná. Naquela terra fria que é Curitiba, mas também linda e maravilhosa. E o ciclone ainda não chegou lá. Ficou sem energia aí, você? Seu bairro ficou sem energia? Eu não fiquei sem energia, mas meus vizinhos todos ficaram sem energia. Mas, enfim, hoje aqui amanheceu 3 graus. Nossa. Depois deu uma esquentada, agora começou a temperatura a cair. Mas já foi pior, viu, Aloysio? Curitiba já foi mais fria. Agora a gente já consegue... Mas que bom. E aí você falou... Ideia, ó, agora, estou olhando aqui as pessoas que entraram. A tia Cristina, que acabou de entrar aqui, ela foi a primeira pessoa que me recebeu em Curitiba. Olha só. E ela sabe bem o que era isso, né? Como era difícil chegar de Londrina e se acostumar, né? Demorei. Tia, sempre gratidão. Legal. Olha, FMU, FIAN, sempre os professores têm compartilhado, viu, professor? Acho interessante te contar. Professor é engraçado te chamar de Regiane. Viu, Regi? É engraçado porque você falou de não estava geograficamente. Isso era um negócio difícil, né? Hoje a gente está separado, mas junto e aqui, através do Zoom, que é uma tecnologia que muita gente tem usado, outras plataformas do Google, mas assim, que já não tem mais isso de geográfico. E é como a gente às vezes punha barreira, né? Nossa, mas o fulano tá lá no campus, pô, não sei o quê. E aí veio a pandemia e quebrou tudo isso. Mas só para citar os alunos que conseguiram fazer dessa live esses assuntos aqui, a gente colocar como hora complementar. Então, eles também estão usando isso, eles fazem um cadastro, eles recebem as horas complementares, uma das coisas que o Conselho tem feito. Então, por isso a gente tem focado em trazer tanto profissionais relevantes do mercado, quanto professores, quanto coordenadores de curso, e também fizemos a última live com um aluno que foi muito boa. Regiane, conta pra gente agora, só para dar um panorama maior, se você já falou dos outros centros, mas quantos alunos hoje tem na graduação lá de RP na Federal do Paraná, e como você enxerga essa, para não cair no clichê do novo normal, mas essa nova onda que muitas pessoas estão falando, saiu uma matéria grande no Meio Mensagem essa semana, um texto, uma vídeo, na verdade uma conferência com a Kiki Moretti da Impress, falando quanto RP, de novo, né, a gente sempre ouve isso, é a bola da vez, e as empresas estão atrás de reputação, mais do que só o trabalho de comunicação. Acho que... E aí depois a gente vai para a questão da coisa pública, que eu acabei de ver aqui a Escudeiro também, a Regina, também, nossa querida colega, e uma referência também na comunicação pública. Um beijo, professora. É isso aí, Regina, saudades também, amiga, né? Tô cheia de amiga aí que vieram me prestigiar, tô feliz, hein, gente? Mano, entra aí, ó. Bom, a gente estava falando, né, sobre esse momento, né, das universidades, das organizações, enfim. O curso de RP hoje, ele tem uma entrada de 30 alunos, né, de 25 a 30 alunos, e ele funciona pela manhã. No entanto, como a gente tem agora uma nova grade, a partir das últimas diretrizes curriculares, os alunos eles têm que fazer disciplinas também à noite, né? Então, é um momento... enfim, essa é a forma, né, de entrada, mas o momento, eu acho, que a gente está vivendo... É uma turma agora, são 2 turmas ou uma? 30 só de manhã? Só uma turma, turma. A gente não tem essa divisão, né, matutino e noturno, de se reinventar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um momento também, Aloysio, da gente refletir um pouco, né? E tomar cuidado para que essa reinvenção ela acabe não modificando ou não nos colocando dentro de uma lógica que talvez não seja mais adequada, né? Para a gente fazer
comunicação. Claro que eu acho as tecnologias super importantes, né? Quando a minha primeira disciplina lá da UEL era exatamente uma disciplina que chamava Novas Tecnologias em Comunicação, mas nada mais novo, né? Não temos mais novas tecnologias. Eu acho que as tecnologias elas são importantes, sem dúvida, mas eu acho que a gente precisa mais do que nunca retomar toda essa preocupação, né, com as teorias, com as formas como a gente acredita e as relações públicas se dão, né, dentro desse processo dialógico, desse processo de criação de vínculos, né? Então, essa questão eu acho importante, né? Então, acho que a gente precisa, óbvio, né, se reinventar, enfim, né? Mas eu acho que a gente tem que se reinventar a partir daquilo que é, né, e daquilo que são os pilares importantes da área, né, e da profissão. E aí é isso, né? Por isso eu vim aqui falar um pouco do que eu considero hoje esse pilar importante. Mas a gente que não dá, né? Não dá para a gente não levar em consideração questões que são essenciais dentro desse processo, né? Acho que é isso. Acho que você podia, então, Regiane, já aprofundar um pouco mais nisso, então. O que você considera essencial para nesse momento que não dá para ser levado pela tecnologia, e aí depois a gente vai navegando. Estou vendo aqui 6h20 ainda, nós temos muito para ficar falando bastante. Tanto eu quanto você adoramos falar, né? Acho que é o mal de AIP. E é um problema isso. Lembrando aqui, mais gente que passou por aqui, o pessoal de Goiânia, da UFG. Eu participei a convite do Lago de um lançamento de um e-book deles falando sobre a Covid. Vou depois disponibilizar, a gente pode mandar no e-mail. Muito legal a publicação. A Faculdade de Isao Unicinos, lá do Vale dos Sinos, mais do campus de Porto Alegre, pelo que eu entendi, PUC Campinas, Federal do Alagoas. O bom aqui é que a gente fala com o Brasil inteiro. Também já vi outras pessoas mais londrinenses passando por aqui. Para nós é um privilégio. Então, retomando, o que você acha que é mesmo essencial? Tá, eu vou então falar um pouco, né, dessa essência, daquilo que eu defendo e de como hoje eu vejo os meus projetos dentro da universidade, né? Eu acho que a grande preocupação, né, minha no curso de Relações Públicas e nas disciplinas que eu ministro, enfim, que eu trabalho, é pensar, né, essa discussão teórica introdutória, né, e fortalecer todas as teorias, né, relacionadas às relações públicas, mas está muito ligada à preocupação que eu sempre tive e que eu tenho aqui na Federal, de tentar defender a comunicação de relações públicas dentro de uma lógica da comunicação pública, né, e entendendo que essa lógica, sem dúvida alguma, é pensar a comunicação com o objetivo, né, ou para o interesse público, né? E o que tudo isso envolve, né? Então, assim, eu acho fundamental pensar isso, porque parte já do pressuposto da gente pensar o que é comunicação pública como essa definição, né? Claro que a gente vai ficar aqui dando, falando só de teoria, né? Mas o que é público, né? Como é que a gente lida com esse conceito, né? Como é que a gente pensa, por exemplo, outras formas de comunicação e se questiona, né? Se questionam se de verdade elas também não são públicas, né? Porque a ideia da gente falar para o interesse público, quando você está dentro de uma instituição pública, parece que é algo inerente, né? Não dá para não pensar dessa forma. E lógico, né? Sem querer reduzir o conceito somente às instituições públicas, porque a gente sabe que não é, né? A gente consegue pensar, né? Então, a minha preocupação, e eu acho que o que eu considero importante, é tentar desenvolver um pouco a ideia desse conceito, né, de comunicação pública. E aí tem gente nos assistindo, como você disse, né, tem um conhecimento, talvez até maior que o meu nesse sentido, para a gente pensar mesmo quais são as interfaces possíveis, né, dessa comunicação. Então, quando a gente dialoga com a comunicação governamental, quando a gente dialoga
com a comunicação comunitária, né, que são eixos muito, muito próximos desse campo maior. Quando você dialoga, por exemplo, com a comunicação científica, né, que é, de certa forma, uma interface muito próxima do que eu estou trabalhando hoje dentro da universidade. E aí eu acho que é um pouco refletir sobre isso, né? Então, na minha preocupação sempre de trazer para os alunos essa experiência prática, né, do que é a comunicação pública, eu acabei me voltando muito para esse questionamento, né? Então, assim, como é que se dá essa comunicação pública dentro da universidade que eu faço parte, né? Como é que ela acontece, né? Será que, de fato, a gente tem políticas de comunicação na universidade que atendam essa demanda de comunicação pública, né? E isso é um problema, assim, sabe, Aloysio? Porque eu tenho percebido que as grandes, né, o grande desafio hoje para as universidades, e aí, claro, né, eu vou falar um pouco no campo da divulgação científica, porque a gente vai falar da agência escola, mas eu acho que a grande discussão que vem antes disso tudo é como que se estabelece uma política de comunicação dentro, né, desse processo comunicativo da universidade que possa gerenciar um universo tão grande que é o universo das instituições públicas e das universidades públicas. Porque, veja, não é fácil, né? Então, assim, eu tenho experiência do que a gente acompanhava na UEL, né? Do que agora lá não vou me recordar se era aqui na UFPR a gente chama de Superintendência de Comunicação, né? Que é a SUCOM, que é uma interface muito próxima nossa no departamento e também na agência escola. Mas na UEL agora eu não vou me recordar como é que como é que chamava lá. Mas... É a SECOM, basicamente, na questão da esfera pública, né? É uma secretaria de comunicação da universidade. Isso, a gente tem uma série de colegas, né, trabalhando. Rapidamente posso lembrar do Ramon, que está na Unila, né, e outros... Já está convidado para uma live aqui, provavelmente legal. Daqui um mês ele aparece aqui contar. Para quem não conhece a Unila é a Universidade Latino-Americana. A gente tem vários alunos, né, tem a Fabiana, que agora eu não vou lembrar, mas ela está numa universidade... não sei se no Mato Grosso, enfim, né? Minha memória não é das melhores para lembrar assim, muito claramente onde cada um está. Mas a gente tem muitos, né, muitos profissionais de comunicação que passaram por mim, né, que eu participei desse processo de formação, que estão hoje nas universidades. E nessa troca, né, de tentar pensar esses processos nas universidades, a gente vê as dificuldades, né? Porque estava falando um pouco das superintendências de comunicação. O quanto é difícil para uma universidade grande como a UFPR, né? A gente tem Campus Curitiba, mas a gente tem Toledo, Palotina, Litoral, né? E é muito complicado fazer essa articulação e conseguir dar conta, né? De produzir informação, né, produzir conhecimento com base naquilo que a universidade faz, né? Então, Regiane, eu queria aproveitar que você falou sobre a questão da divulgação científica, para os nossos alunos aí, para quem também já acompanha a gente, só bem rápido, qual é a diferença de comunicação governamental e comunicação pública? Porque você citou que uma comunicação ela pode ser da privada e ela se torna pública por causa dessa relação, claro, a questão comunitária, e aí a gente vai entrar um pouco nessa história de reputação, porque quase tudo hoje se torna público, e aí com o advento das tecnologias, uma marca fala, ela está falando, a questão do líder, e aí a gente vai um pouco disso para começar a criar uma confusão aqui na cabeça de todo mundo. Tá. Bom, eu acho que talvez, Aloysio, né, a gente possa ampliar um pouco essa discussão conceitual para além da divisão entre o que é comunicação pública e comunicação governamental. Porque, veja, a própria lógica, né, de pensar esse conceito, né, o próprio Duarte, quando ele discute lá no livro da comunicação pública, ele vai falar, né, do caráter polissêmico da comunicação pública e de
isso é tratado dentro das relações públicas, mas uma coisa que me parece talvez interessante para a gente pensar o conceito é não tentar. Então, pensar, por exemplo, dizer que comunicação pública é diferente de comunicação governamental por X características, dá, sem dúvida alguma, né? Mas a gente vai ver que essas nomenclaturas elas se confundem, né? Porque comunicação pública pode ser confundida com comunicação científica, né? Que é comunicar para a ciência. E aí existe um grande problema, porque a comunicação científica também se confunde com uma outra nomenclatura, que é a divulgação científica, né? Que também a gente pode pensar que está dentro desse campo da comunicação pública. Fora isso, eu acho que a gente tem, como eu disse, né, uma série de outras nomenclaturas. Então, era essa a minha provocação. Eu queria pôr fogo no negócio. Ainda mais para os alunos que como você coloca aí, eu acho que isso que é legal, a gente trazer para a prática, que às vezes a gente fica muito preso nos nomes. Acho que a tua pergunta é bem boa, porque o que eu acho que ajuda a gente a ficar menos ansioso dentro desse contexto? É não pensar pela nomenclatura em si e pelas características do processo que envolve determinada nomenclatura, mas pensar a partir de uma lógica de objetivo de comunicação, né? Que é algo que a gente deve fazer, enfim, né? Enquanto RP, enquanto comunicador social, mas enquanto RP, muito nos nossos planejamentos, né? Então, pensar um pouco o quê? Né? Que a comunicação pública, ela vai envolver qualquer tipo de processo comunicacional que atenda ao interesse público, né? Então, se a gente pensar a comunicação governamental dentro de eixos que, de certa forma, estão, né, dentro da lógica do cidadão, da cidadania, ela pode, sim, ser trazida para uma comparação de iguais, né? Agora, quando você pensa, por exemplo, a comunicação dos partidos, né, a comunicação política, e aí também é complicado, porque esse termo, né, comunicação política, ele vai abarcar uma série de coisas, mas quando a gente percebe assim, que a comunicação partidária ou a comunicação eleitoral, não necessariamente ela tem como fim primordial aí o interesse público, né? Por mais que se diga que sim, enfim, né? Então, várias questões elas são postas aí, né, em xeque. A ideia, por exemplo, da gente pensar os processos de comunicação comunitárias, né? De que forma a gente pensa, por exemplo, um processo que não necessariamente parte de organizações ou de organizações concretas, né, ou de organizações institucionalizadas, né? Então, se a gente pensar que um determinado grupo ele se organiza para um movimento social, um sindicato, enfim, né, como é o nosso caso aqui, ele está, de certa forma, se organizando a partir de um objetivo, e esse objetivo for, né, exercer cidadania, né, ter condição, né, de ter acesso a políticas que são políticas públicas, enfim, aí eu acho que a gente entra por um radar aí muito, muito com o qual eu trabalho. Então, muito legal. Tem muita coisa que está muito aí. Legal. E falando em comunicação pública, não dá para deixar de citar aqui a Giovana, que também compartilhou a nossa live nos stories. Legal, a Giovana, legal. Servidora pública da nossa empresa de saneamento do Paraná, londrinense também, que faz um trabalho, como você diz, de interesse público. Outras pessoas estão entrando aqui, o Marcos, mas o Regi. Então, dentro desse aspecto, vamos falando disso da divulgação da ciência. E acho que aí a gente traz para essa pauta de uma maneira diferente, a questão boa, né, da pandemia, no sentido, exceto pelas mortes, mas aquilo que o mundo está descobrindo. Aqui em São Paulo acabaram de anunciar recentemente uma parceria do Instituto Butantan, que é dentro, né, da universidade, parceiro do governo do estado, surgiu dentro da USP, o Instituto com uma empresa chinesa, a Natália Pasternak, que é uma pesquisadora fantástica, ela também
contou muito pelo âmbito da comunicação, uma militância, no melhor sentido da palavra, por mais mulheres na ciência. Ela disse que realmente lá no laboratório não tem aquela coisa sexista, assim, tipo, é mulher, é homem, todo mundo é pesquisador, eles estão focados na ciência. Então, é uma conquista dela, ela comentou um pouco disso, mas sem apelação, mas que como isso impacta, e aí eu vi recente esses dados, que tem muito mais mulher na ciência, né, por mais que às vezes apareçam poucas pesquisadoras, mas tem muito mais mulher na ciência, e ela tem dado voz para essas mulheres do que homem. Então, como é que esse trabalho aí, principalmente da Agência Escola, tem feito para a divulgação da ciência que acontece principalmente aí na Universidade Federal de Curitiba? Com tantos projetos de pesquisas legais que eu conheço, com como você disse, o campus, que é maravilhoso para quem conhece lá no centro, e os outros desse mais descentralizados. Como é que é essa experiência específica aí? Bom, eu vou falando, daí depois, se tiver alguma pergunta, a gente Claro. volta. Não, e gente, pode mandar pergunta aí, tem bastante gente dando tchauzinho, mas mandem perguntas também. Enfim, deixa eu contar um pouco como é que é esse histórico, então, né, de chegar na Agência Escola. Como eu disse, a gente tinha essa experiência, né, e essa vocação um pouco do curso de RP aqui da Federal, da gente se preocupar, né, com funções, posicionamento, com um perfil de egresso que atenda às demandas de comunicação pública. E, paralelo a isso, a preocupação e uma vontade, que daí não é só minha, né, mas de alguns professores do departamento, em desenvolver uma alternativa para que a gente pudesse criar um diálogo com a comunidade, enfim, com a sociedade, mas também com os pares, né, sobre o que acontece na universidade, no que está relacionado a isso. Eu estava olhando aqui, eu vi que, eu não sei se ela está aí ainda, né, mas uma colega minha, amiga pessoal, mas também colega de departamento, a Kelly Prudêncio, foi uma das pessoas que, junto comigo, iniciou essa ideia, né, de pensar um projeto de divulgação científica, né, e de comunicação pública. Então, como é que isso aconteceu, né? Na verdade, no primeiro momento, a gente pensou em fazer uma parceria com a Superintendência de Comunicação da universidade e criar, na verdade, né, porque o convênio é muito interessante em criar a possibilidade para que a expertise que a gente tinha, né, de professores e de alunos numa pegada interdisciplinar pudesse ajudar, né, e potencializar a universidade a produzir ciência e a produzir, não produzir ciência, porque a gente já produz a ciência, mas conseguir divulgar a ciência, né? Eu só queria, a partir daí a gente criou. Só intervir nisso, ciência, eu mesmo citei a Pasternak, questão laboratório, né? Eu acho que também você podia traduzir, porque às vezes a gente acha que o cientista, e lá em Londrina a gente tem a Embrapa Soja, é o cara que está só lá fechado no laboratório, pesquisando, microscópio, né? O que vocês fazem? Um projeto de pesquisa de RP é ciência, está sendo produzida, transformando uma comunidade social, uma comunidade local, o projeto de assistência social. A UEL tem um trabalho maravilhoso de psicanálise, que vai atender gente nas comunidades. Isso é ciência. Então, só para às vezes a gente desmitificar um pouco essa discussão. Então, basicamente, o que a proposta da Agência Escola hoje é essa de divulgar, né, a produção científica da universidade, mas divulgar também a produção cultural, enfim, extensionista. E a gente tem como visão ali, né, essa preocupação em ser referência em comunicação pública dentro das universidades, né? A gente tem alguns eixos dentro da agência, que era o que eu estava mencionando, que eu acho importante, que é um projeto que se preocupa com a formação, com a experimentação e com a inovação tecnológica, né? Então, toda a ideia de divulgar a ciência e de divulgar cultura está atrelada a esses eixos, né? Então, a gente se preocupa na inter-relação e no processo de aprendizagem do aluno, a gente se preocupa em organizar, do jeito que você falou, que eu acho que é bem legal, a preocupação de entender
entender que a agência escola é uma marca e, portanto, ela precisa ser também, né, socializada enquanto o objetivo, né, que é o que a gente faz, mas associado também ao que a gente é. As pessoas precisam saber quem a gente é, reconhecer a gente pela nossa identidade, né, ter uma preocupação e entender a partir dessas características qual que é a nossa missão, qual que é a nossa visão, né, enfim. Então, a gente tem toda essa preocupação no processo de aprendizagem do aluno. Então, ele não aprende só sobre como divulgar ciência e divulgar cultura. Ele aprende também que a agência, ela é hoje uma empresa, uma organização, ou uma pequena, né, organização dentro da universidade. Claro que a gente está voltada para a universidade, a gente não tem nem fim lucrativo, a gente não recebe nada, né, mas ele entende esse processo, né? Então, assim, por que é importante ter uma marca? Por que essa marca ela tem que ser pensada dentro de uma série de características, né, que prenda ou que tenha essa capacidade de chamar a atenção das pessoas, né? Então, a gente tem toda essa preocupação. Você me perguntava como é que a gente poderia, né, falar sobre como funcionamos hoje, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que é importante dizer é a demanda de comunicação pública para a ciência ou de divulgação científica que a universidade tem hoje. E aí você mencionou uma coisa legal, eu vou contar um pouco da nossa experiência. Acho que a primeira coisa é a gente dividir dois conceitos, que daí esse eu acho que é legal falar, que é a diferença entre comunicação pública da ciência ou comunicação científica e divulgação científica, né? São dois conceitos diferentes, né? Uma potencialidade final diferente, né? Então, a comunicação científica ou a comunicação pública para a ciência é basicamente o processo, né, de comunicação a grandes investimentos que os institutos, que o INCT tem, né, Instituto Nacional, para que isso, de certa forma, né, grandes projetos nesse sentido. Então, feiras de ciências, grandes congressos, né? Então, esses estudos, eles estão muito no campo do que a gente chama de comunicação científica ou comunicação para a ciência, que é a comunicação entre pares. No entanto, a gente tem um outro processo, que é o processo de divulgação científica, que é onde hoje a agência escola atua mais fortemente, que é fazer a sociedade reconhecer o que a gente faz. E aí, Aloísa, eu acho que está a grande importância desse projeto no momento em que a gente está vivendo, né? Não vou nem dizer o momento da pandemia, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás e vou perguntar... No momento que tem gente que acredita que a Terra é plana, basicamente. Exatamente, né? Quando a gente vê uma negação da ciência, quando a gente percebe claramente um movimento para desqualificar, né, as universidades públicas, né? E esse é um movimento que não que está acontecendo há algum tempo, né? Então a gente tem que conviver todos os dias com narrativas sobre a universidade que estão extremamente mentirosas, né? Para falar assim, para ser bastante comedida no comentário, mas que de certa forma, né, vem prejudicando a imagem da universidade. Então, hoje, mais do que nunca, divulgar o que a universidade faz enquanto, né, essa referência, né, para a sociedade, ela é fundamental. Né? Então, precisou vir uma pandemia como essa, nunca imaginada em outros momentos, né, do século, para que as pessoas começassem a redimensionar tanta bobagem que estava sendo falada sobre as universidades, né? Então, é muito... o início da agência escola, ele está muito ali também, né? Nesse momento grave de descrédito com as universidades.
E, por outro lado, com essa contrapartida que a gente vê como a universidade é fundamental para a sociedade, né? Porque você mencionou a extensão, você mencionou a pesquisa, né? 90%, né? Não sei se o dado redondo é esse, mas da produção de ciência hoje está na universidade pública, né? Você mencionou as diferenças relacionadas ao gênero, né? As mulheres na pesquisa, outra área que acaba me interessando muito. Hoje a gente sabe que muito, né, da referência que a gente tem e da produção científica, de artigos científicos, são produzidos por mulheres, né? Então, em situação como a nossa agora, de pandemia, essa produção cai, obviamente, né? Sim. Pela própria lógica, né? Que é essa lógica ainda bastante paternalista, enfim, né? E de que as mulheres, elas assumem muitas funções, obviamente vai cair, né? Porque você tem que fazer você tem que fazer almoço, você tem que levar o filho na escola. Não, levar na escola não, né? Você tem que levar, ensinar a fazer o EAD. Então, muito difícil, né? Acaba envolvendo muita coisa. Ô, Regiane, a gente tem mais 10, 15 minutos, mas assim, qual é um dos cases, para quem está assistindo, e alguém falou que a Unital também tem uma agência escola muito boa, agência experimental, agência escola, agência júnior, importa o nome de cada um deles, mas que importante é que os alunos tenham essa prática. Qual que é um dos cases que você cita, né? E só para quem pegou o começo da live, eu disse que a Regiane foi minha A gente falou, fui resgatar o passado aqui e me derrubaram. Lá em 2004, a gente fez um case de comunicação, eu me apaixonei, vi que estava na faculdade certa, graças a uma dessas aulas, que a gente citou um pouco. Gestão de crise, né? O que eu estou até hoje. Então, legal, acho que isso é muito legal. Mas qual case que você conta aí da agência pública, que você diz assim, bem curto, assim, a gente pegou esse tema, repercutiu, deu super repercussão, e aí a gente já passou por isso, a pandemia, e só citando a pandemia, as pessoas às vezes esquecem aquele painel bem grande que todo mundo mostra, que é o mapeamento da pandemia no mundo, é da Universidade John Hopkins, né? Então, é uma universidade, é a maior referência médica do Quem quiser conhecer, acessa lá o nosso site, enfim. Era isso que eu ia falar, para você divulgar aí o Facebook e tudo. Nas redes sociais, né? Depois eu dou aí o serviço para todo mundo acompanhar. Mas você mencionou uma coisa que talvez seja um dos cases bacanas. A gente faz muita coisa. A gente faz de podcast a gente faz a gente tem um laboratório de crítica de mídia que faz análise, que legal, né, que é veiculado na mídia, e a partir de uma série de relatórios, a gente faz, né, a divulgação científica a partir das plataformas de impresso e nas páginas da universidade, a gente tem podcast, mas a nossa grande preocupação, e eu acho que da onde parte essa discussão, né, de fazer ciência, tem um pouco a ver com o que você mencionava anteriormente, que era a dificuldade que o pesquisador tem hoje de entender, e eu acho que ele entende super bem, mas de conseguir transformar aquela pesquisa dentro da linguagem dele em uma linguagem de acesso, né? Aquele artigo bem chato, cheio de 200 mil linhas, tudo exatamente, padronizado para a revista científica. Então, assim, a gente se preocupa muito em pensar e em
potencializar para esses pesquisadores, que são muitos aqui na UFPR, a preocupação com a divulgação científica. E eu vou dizer que, para mim, foi uma surpresa, porque a gente tem muitos pesquisadores hoje que entendem essa importância, mas que, na verdade, não tem tempo, né? Porque, veja, ou ele está no laboratório o dia todo, aí ele escreve o artigo, ele submete esse artigo para os pares, aí ele não vai, entendeu? Traduzir esse artigo para uma linguagem jornalística que atenda aos critérios de noticiabilidade. Não dá, né? Já acabou o fôlego. E essa dificuldade, ela é muito presente, né? Então, algumas pessoas conseguem fazer isso bem, outras não. Então, com a pandemia, tem alguns dados que eu acho bem importantes, assim, quando a gente fala sobre isso, né? Eu vou falar alguns, para você ter uma ideia, né? Hoje, de 50 mil jornalistas que atuam no Brasil, 250 aproximadamente escrevem sobre ciência. Não lembram o nome de nenhum cientista brasileiro. Né? Veja que dado interessante. 12% são capazes de citar uma instituição de pesquisa científica. Né? Então, aí que a gente tem a importância de um planejamento de comunicação de RP para os públicos para divulgar ciência. Né? A gente não está conseguindo sair da universidade. Né? A gente fala mal com os pares e a gente fala muito mal com a sociedade. Né? Então, assim, essa preocupação foi muito grande. E aí a gente criou, né, em parceria aí com o CAPA, que é um outro projeto aqui da universidade, que está focado na tradução de artigos científicos, né? Então, preocupado com essa coisa da internacionalização, da gente divulgar para fora, a gente criou o que a gente chamou que a gente está chamando de banco de pautas sobre a Covid-19, né? E o que primeira mão, então, hein? E a gente já saiu agora a primeira reportagem, a primeira matéria, foi muito legal. Então, qual que é a nossa preocupação? A gente criou toda uma rede de contatos da agência com os pesquisadores, e aí tem todo um trabalho de relações públicas, tem todo um trabalho né, essa ação. E em que ela consiste? Né? A gente pede que os pesquisadores eles encaminhem para a agência escola artigos científicos sobre a Covid que foram aceitos, mas ainda não foram publicados. Né? Legal. Por quê? Porque aí, quando esse artigo chega, a nossa equipe, né, em especial comandada ali pela jornalista pela Shirley, ela faz nessa curadoria e aí ela vai olhar para esses artigos científicos, quais têm potencialidade, né, de gerar uma mídia externa, enfim. E aí ela vai fazer a tradução do artigo científico atendendo os critérios de noticiabilidade, né? Então, de uma linguagem acessível, enfim. E aí, esse processo, ele se dá antes do artigo ser publicado, né? Então, quando o pesquisador publica, ele avisa. E aí, automaticamente, a gente encaminha esse texto já produzido pela agência para, né, os órgãos de imprensa. E aí a gente atende essa coisa de um critério importante em ciência, que é a novidade. Né? Uhum. Essa ação ela é uma ação muito legal, porque a gente consegue antecipar a produção científica. Né? Legal. Claro que é um desafio, porque isso está começando. Mas daí eu insisto, né, Aloysio, eu acho que, da mesma forma que a gente tem que ter nas universidades, nas organizações privadas, que a gente tem que ter políticas de comunicação, a gente tem que ter políticas de comunicação e divulgação científica. Porque só aí você consegue democratizar a ciência e consegue, né, atender ao que alguns também estão chamando hoje de popularização da ciência, né?
Muito bom, a gente está super afinado, porque eu ia te perguntar isso, mas nós só temos 5 minutos. Vou descobrir mais sobre isso. Beijo. E falando sobre interesse público. Mandar um beijo pro Lago, esse sim é um beijo, que está aqui usando o Instagram da mulher dele, vai tomar, daqui a pouco a mulher vai pegar o celular da mão dele. E a Érica fez uma pergunta que a gente não consegue responder agora, Érica, a nossa delegada lá do Vale, falando sobre a falta de investimento na pesquisa, mas alguma parceria público-privada. Depois, se puder falar, talvez na agência escola vocês tenham, e aí você responde depois com calma. Mas você falou em popularização da ciência, eu ia perguntar sobre isso. Você falou do cientista, e aí, graças a um trabalho no Roda Viva, eu acho que retomou um pouco isso, o Átila, que ficou famoso, né? O Átila Yamarino, que é um pesquisador, foi o primeiro a falar dos dados, quiseram questionar ele no começo, que chamaram ele de nem lembro qual é a palavra, mas é algo para que ele estava assustando todo mundo com os números, né? De 1 milhão de mortes, etc. Mas foi bom que popularizou essa questão da ciência. Tem já pesquisadores que entenderam isso e estão influencers? Essa é uma pergunta, além dessa do Átila que eu citei, vocês têm aí. E para acabar, Regi, de novo, agradecer você, agradecer à Universidade Federal do Paraná por nos receber quando a gente esteve aí, a força que vocês têm dado para o Conherp. E já nesse novo emprego que eu estou aqui, eu preciso citar o programa que nós lançamos aqui no Conherp de empregabilidade. Se você entrar no site do Conherp, você vai ver vagas de emprego, tanto para a empresa buscar, quanto para os estagiários, quanto para quem estiver buscando. A gente vai divulgar lá. Tem toda uma série de coisas que você pode usar lá nessa questão da empregabilidade, está no nosso site, está nas nossas redes, um trabalho conduzido pela professora Carla Testa, junto com a Mariana e junto com a Nayara lá no Conherp, tá bom? E aí, falta 3 minutos, eu queria que você falasse um pouquinho disso, se realmente as pessoas estão usando as novas ferramentas, se o Facebook ajudou isso, e a gente depois despede aí. Tá, joia. Pesquisadores que já têm um pouco essa preocupação em traduzir linguagens. O mercado hoje de podcasts para ciência, ele cresceu consideravelmente, né? O mercado de youtubers para ciência também, com linguagens muito bacanas, né? E com essa preocupação de chegar nas pessoas. Mas eu devo dizer também que no campo das universidades isso é muito difícil, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade, para você ter uma ideia, para um pesquisador da área das ciências biológicas, né? Ele não tem, muitas vezes, nem conhecimento do que é um podcast, né? Porque ele não precisa ter, na verdade, né? Essa obrigação que agora também a gente tem que jogar nas costas desses pesquisadores, que agora, além de tudo, eles têm que ser muito midiáticos, não dá, né? Então, assim, eu acho que é uma obrigação nossa, de comunicador, criar essas estratégias, dar treinamento, contar para essas pessoas que isso existe. Então, essa é outra preocupação que a gente tem na agência escola, né? Mediação no processo, né? Dizer que o processo de produção de ciência não termina na hora que ele escreve o artigo, né? Ele precisa ser levado para a sociedade, né? Ele precisa chegar nas pessoas. Então, eu acho que é isso, né? A gente também não pode querer que esses pesquisadores que hoje já fazem milagres, né? O que a gente está assistindo agora na pandemia é maravilhoso, que eles também sejam um Átila, né? O Átila, ele é um desvio na curva, né? Mas, enfim, né? Legal. A gente tem isso. Mas é isso, então. Regi, obrigado. Agradecer, né? Suas redes depois, divulgue Legal. aí. Continue esse trabalho maravilhoso e sigam as nossas páginas. E lembrando que dia 8, que é o próximo, a gente vai falar sobre turismo e ações de RP na retomada. Não tem como fugir do tema Covid, né? Mas acho que esse segmento de turismo é um que vai precisar se entender. A gente vai ter a Flávia Pacheco falando, uma profissional muito boa, que vai falar sobre como é que retomar nisso. Obrigado por essa conexão aí em Curitiba. Um beijão e saudades. Obrigada a você. Adorei participar.
Vou dar aí, né? Acessem lá o site da Agência Escola, é Agência Comunicação, Comunicacão, né? .fpr.br e segue a gente nas redes sociais. E foi um prazer, Aloysio. E viva Curitiba! Viva Curitiba! E assim, queria também, né, só terminar dizendo da importância desses movimentos dos conselhos, valorizar a profissão, discutir e poder ampliar toda essa rede, que é uma rede importante de comunicadores. Tá bom? Um grande abraço, gente. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Meu contato aí, regianeribeiro5@gmail.com. Se alguém quiser me mandar pergunta, eu respondo por lá daí. Tá bom? E a live Tchau, tchau. fica salva